Que bom que nós podemos estar juntos. Bem-vindo àqueles que estão a seguir via streaming. Hoje é um dia assim um pouco diferente e único, porque isto é o fim de um projeto que começou na quinta-feira à noite, em que nós tivemos quinta, sexta, ontem e hoje a volta do tema da adoração e ecos da adoração, tem sido o nosso tema. E este projeto, que era o nosso retiro, termina hoje. E graças a Deus por isso. Então, bem-vindos. Nós estamos gratos por vocês estão cá. Se Deus permitir, era mesmo muito bom que no próximo ano o nosso retiro fosse algures. Para ser sincero, a minha ideia original era que nós fôssemos dos Açores e ter o nosso retiro nos Açores. Não era incrível? Era mesmo incrível. Eu, quando contei isso aos meus pais nos Estados Unidos, disseram, olha, por um pouco mais podem vir aos Estados Unidos. Daqui a nada, para o próximo ano damos a volta ao mundo e seria o nosso retiro dar a volta ao mundo. Mas olha, estamos a terminar o nosso retiro hoje. Vamos agradecer a Deus por isso, tão gratos pelas bênçãos que já recebemos. E vamos agora focar a nossa atenção, focar o nosso coração naquilo que nós íamos fazer, adorar a Deus, ouvir a sua palavra. Temos outras coisas incríveis hoje que vamos também fazer. Bem-vindos e vamos a isso. Ok, então gostava de vos convidar a ficarmos em pé enquanto cantamos ao nosso Deus. 1, 2, 3 e... Todos a cantar para Deus louvar, todos a cantar para Deus louvar. Eu me perdi, Deus me achou, meus pecados perdoou. Todos a cantar para Deus louvar, todos a cantar para Deus louvar, todos a cantar para Deus louvar. Eu me perdi, Deus me achou, meus pecados perdoou. Todos a cantar para Deus louvar. Que mudança admirável na vida provei, pois Cristo minha alma salvou. Sim, um gozo indizível em Deus alcancei, pois Cristo minha alma salvou. Todos a cantar para Deus louvar, todos a cantar para Deus louvar. Eu me perdi, Deus me achou, meus pecados perdoou. Todos a cantar para Deus louvar. Que mudança admirável na vida provei, pois Cristo minha alma salvou. Sim, um gozo indizível em Deus alcancei, pois Cristo minha alma salvou. Todos a cantar para Deus louvar, todos a cantar para Deus louvar. Eu me perdi, Deus deixou, meus pecados perdoou. Todos a cantar para Deus louvar. Todos a cantar, dando glória ao Rei dos Reis. Todos a cantar, dando glória ao Rei dos Reis. Todos a cantar, dando glória ao Rei dos Reis. Todos a cantar, dando glória ao Rei dos Reis. Aleluia. Podem sentar e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, que alegria podemos estar na Tua casa hoje e que alegria maior ainda sabermos que Tu és o Deus que vai ao nosso encontro, mesmo nós sendo pecadores, e que nos resgataste para vivermos uma vida contigo. Que alegria é esta que podemos ter a andar perto contigo e que a nossa vida possa ser dedicada em adoração a Ti, porque só Tu é que és digno, Tu é que és o Rei dos Reis. Que também possamos dedicar-nos assim a viver para Ti e que possamos viver diariamente a transformação, a santificação que só Tu podes fazer na nossa vida, e que isso seja para a Tua glória, para a Tua exaltação
e que não seja sobre o nosso ego, Pai. Obrigada por este dia tão bonito e pelo que vamos poder preparar e demonstrar hoje, que tudo seja adoração para Ti. E usa o Teu servo, Pai, que possamos estar atentos àquilo que Tu nos queres dizer. Obrigada por este tempo tão bom que podemos passar em família e por este ano letivo que também estamos a poder celebrar. Obrigada por isto, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, não apenas estamos a terminar o nosso retiro, que teve esta duração destes dias, mas também estamos a terminar o ano letivo da Escola Bíblica Dominical. Então, ao longo de um ano, tivemos 2 classes que estiveram a aprender sobre a Bíblia, sobre Jesus e sobre aquilo que Deus quer para elas. Nós temos 2 classes, temos a classe dos mais novos e a classe dos mais velhos. Um termo tecnicamente ótimo, não é? Mais novos, mais velhos. Ok. Então, eu vou pedir à classe dos mais novos, porque eles têm uma apresentação para nós. Jesus nasceu. Graças, pois, a Deus por dar vida ao seu Filho. 2 Coríntios 9:15. Jesus veio com um propósito. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para nos salvar. Salmos João 15:16. 16. Todos agora? Deus Do mundo que deu o seu único filho para todo não pega mas tenha vida. Oh. 3,16. Jesus ensina-nos a viver como Ele. Eu vou dizer um versículo. Eu vos escolhi a vocês e vos nomeei para irem vos dizer a fruto. João 15:16.
podemos crer que o Senhor Jesus nos vai sempre ajudar. E a tua? É muito giro, porque nós, à medida que eles vão crescendo, também vamos descobrindo como é que eles são. Vemos as personalidades deles tão diferentes, uns assim, outros assim. Isso é muito, muito giro. E agora então, tivemos a classe dos mais novos, agora temos a classe dos mais velhos. Então, podem vir fazer a vossa apresentação. E eu agora queria chamar todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, juntamente com as professoras, está bem? Aqui à frente. Todos os meninos e meninas da classe dos mais novos e da classe dos mais velhos. Todos aqui. Ela está a chorar porque ela queria já estar na classe dos mais novos. Mas acho que é para o ano, não é? É verdade. Os papás também podem vir para ajudar aqueles mais tímidos. Boa. Ok, então, nós queremos dar os parabéns aos alunos porque completaram um ano de Escola Bíblica Dominical. Para muitos é o primeiro ano, estes mais pequeninos, assim quase todos. E também agradecer às professoras pelo trabalho contínuo de semana após semana, prepararem as lições adequadas para os alunos que têm, com muita criatividade, muitas coisas a acontecer. E então a Igreja Evangélica de Valadares tem uma prenda para vocês. Vocês querem receber uma prenda? Olha, há aqui meninos que não querem receber prendas. Queres receber uma prenda, Tito? Sim? E tu, Priscila, queres receber uma prenda? Sim? Então vá, eu vou dar. Acho que os outros também, não é? Boa.
Vamos dar uma salva de palmas e eles podem se sentar, tomar os seus lugares. Podem tomar os vossos lugares. Nós vamos cantar uma música que diz que satisfação é ter a Cristo. É isso que nós descobrimos, vivemos e é isso que nós também queremos que cada uma destas crianças, mais novas, mais pequeninas, os bebês que andam aí, que ainda não têm idade para pertencer à classe dos mais novos, que realmente eles venham a descobrir esta satisfação que é de nós termos a Cristo. Então, vamos ficar em pé e vamos cantar juntos. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em harmonia, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. E que cada dia nós possamos ter a nossa satisfação no nosso Deus renovada. Podem sentar. Uma das responsabilidades mais grandes, maiores, que Deus está é filhos. Os nossos dias hoje, o nosso Portugal, a Europa, a nossa cultura tem feito, através de várias décadas agora, guerra contra a família e cada vez mais é raro de ter famílias que são exemplares do que é que uma família funcional é. Não existem famílias perfeitas, mas existem famílias que têm princípios. Aqui em Valadares nós sentimos hoje muito grato a Deus pela família que Deus nos tem dado e nós de vez em quando temos esta conversa sobre o que é que veio primeiro, se é Deus, a família e a igreja, ou se é Deus, a igreja e a família. E nossa resposta é muito simples, é Deus e a família, ponto final. Porque a igreja é família, é uma extensão da família. E nós sentimos, eu sinto mesmo muito grato pela família que nós temos. Nos últimos anos, Deus tem abençoado esta família com bebés, com crianças que estão a nascer e a crescer. E cada vez que isto acontece, é uma festa, é um milagre, é algo incrível. E ao mesmo tempo é algo que põe-nos a tremer um pouco, sabendo a responsabilidade e o trabalho que isto dá. Enquanto a discussão sobre família, igreja e Deus, não há discussão nenhuma, é Deus e a igreja, a discussão de qual é a prioridade de Satanás de atacar quem, o alvo primeiro que Satanás tem para derrubar a igreja é os vossos filhos. É através dos filhos que os pais ganham manias, é através dos filhos que o pecado começa a ser ignorado, é através de filhos.
Há literalmente várias igrejas em que a geração seguinte não está nos caminhos do Senhor. A geração mais velha seguiu o Senhor, a geração seguinte não seguiu o Senhor. Então nós tomamos isto mesmo muito a sério. Okay? Pela graça de Deus, hoje nós vamos apresentar uma criança ao Senhor. Eu peço que os pais já podem vir com o Josué, o Jonatas e a Tatiana podem vir. Para aqueles que nos seguem via streaming, isto não tem nada a ver com o batismo. Isto não é uma versão evangélica do batismo católico. O Josué tem pais e uma irmã. Eles de certeza que já dedicaram o Josué ao Senhor, entre eles e com o Senhor. Mas uma coisa que a nossa cultura tem perdido é a noção de cerimónia e de formalismo. Nós engolimos o veneno, que é tudo que é formal e tudo que é de cerimónia não é para nós. Mas a Bíblia ensina que há certas coisas que são tão importantes que exigem uma formalidade e uma cerimónia. O casamento é uma delas. Okay? Alguém pode amar muito uns aos outros, pode viver na mesma casa, mas há uma cerimónia que Deus diz. Então, nós queremos fazer parte e tomar a sério a decisão do Jonatas e da Tatiana de criarem o vosso filho no Senhor. Então, deixam fazer isto publicamente. É o vosso desejo criar o vosso filho nos caminhos do Senhor? E farão tudo nas vossas possibilidades para criá-lo nos caminhos do Senhor? A Tatiana e o Jonatas têm família presente e vou pedir que as vossas famílias podem se levantar, podem se pôr de pé. Okay? E nós temos a certeza que vocês farão tudo o possível para os ajudar a criar este filho. Que Deus os abençoe. Vamos também estar a orar por vocês a fazer isto. Podem-se assentar. E também vocês já escolheram padrinhos para Josué. Poderiam os padrinhos vir ter aqui comigo, a seu favor? Sim. Padrinhos são escolhidos com plano B se as coisas correm mesmo muito mal. Okay? Não é só um favor que fazem de bons amigos para serem padrinhos. Não é só alguém que nós damos essa honra. É alguém que nós confiamos que, por exemplo, se Deus tira a vossa vida, ok? Vocês comprometem-se a fazer tudo possível que Josué cresça nos caminhos do Senhor. E isso pode incluir falar com eles sobre o que é que eles estão a fazer. Isso inclui chamar a atenção a eles se eles começam a desviar desse percurso. Vocês aceitam essa responsabilidade? Ok. Então, ai de vocês, não. Então, nós também como igreja, também fazemos um compromisso de vos ajudar. Naquilo que nós podemos fazer para ajudar-vos a criar Josué nos caminhos do Senhor. Já estamos a orar que ele venha a ser não somente um filho de Deus, salvo, mas alguém que Deus vai usar como servo dele mesmo. Tá? Então vamos pôr-nos de pé e vamos solenemente pedir a Deus a sua bênção sobre o Josué, sobre os pais, sobre os padrinhos, sobre as famílias e sobre nós nesta missão. Senhor, que é mesmo para além das nossas capacidades levantar, criar filhos. A parte normal de pôr a dormir, dar comida, vestir, por si já é difícil. Mas Deus, lidar com as forças de Satanás,
a influência da cultura e a natureza do pecado, Deus, isto está para além das nossas capacidades. Então, Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que Tu pões a Tua bênção sobre Josué, que de facto ele pode crescer, que os pais tenham sabedoria, que a igreja dá bons exemplos, que os padrinhos estejam uma mão envolvida e que ele venha a conhecer-te a Ti. E Deus, que ele cresce, se tu não venhas, que ele cresce para ser um servo Teu. Deus, nós dedicamos-nos a isto e pedimos, Senhor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. E agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar. Eu avisei no início que ia ser uma reunião cheia e boa, não é? Muitas coisas que podemos presenciar, testemunhar, fazer parte de, e ainda temos aquilo que nos dá mais sustento, que é o ensino da Palavra de Deus. Nós dependemos do ensino da Palavra de Deus para nós crescermos, para nós podermos dar fruto, não é? Como ouvimos há bocadinho os mais pequeninos a falar desse versículo, dar fruto para Ele. E Deus inventou a igreja para que nós pudéssemos crescer para Ele. Então não foi uma invenção humana, não foi uma invenção religiosa de algum grupo. Deus criou a igreja. E é mesmo um grupo incrível que é o povo de Deus, que é uma família, que funciona como uma família, daí a diversidade tão grande que nós temos, e que por ela nós somos encorajados, somos ensinados, às vezes somos exortados de que não estamos a fazer o que devíamos fazer, mas tudo isso é para nosso bem. E a música que nós vamos cantar, ela fala sobre isso, ela fala sobre a igreja e o quão incrível a igreja é, o quão incrível é nós sermos povo de Deus. Enquanto nós vamos cantar essa música e vamos também dar a Deus os nossos dízimos e ofertas, é um ato de adoração, é um ato de entrega, é um ato de reconhecimento que Deus é o nosso Senhor e que Ele merece tudo o que nós temos. Quem nos visita não se sinta constrangido a fazê-lo, é um privilégio dos membros da Igreja Evangélica de Valadares. Então, eu sei que tiveram em pé, sentaram e agora vou pedir que se levantem outra vez. Pode ser?
Então, nós temos estado a falar sobre adoração esta semana e é mesmo muito interessante como as crianças conseguem fazer perguntas que põem-nos a coçar a cabeça às vezes de como é que explicar algo, não é? E eu lembro, uma semana ou duas atrás, eu estava a contar a história do nascimento de Jesus e uma criança fez uma pergunta que eu nunca ouvi, nem na escola bíblica, nem na igreja, mas uma criança perguntou-me, quando a Igreja falou com Maria, será que a Maria ofereceu-lhe um chá? Olha, não sei, a Bíblia não diz que ela fez isso, provavelmente não. Mas a adoração, ao pensar em definir o que é adoração, a adoração é dar a Deus e esse dar pode ser de facto muita coisa, mas a adoração não é automático, a adoração não é simplesmente porque alguém está a cantar, por exemplo. De certeza que, mesmo agora, neste tempo de música que nós tivemos, que muitas pessoas chamam o tempo de louvor, houve adoração. Mas, muito provavelmente, podia ter alguém que estivesse a cantar que não estava a adorar a Deus. Porque é algo do coração. Então, nós temos definido a adoração, tentando pôr em trocado mais pequenino, que a adoração é o esforço de agradar a Deus em palavra, ou em pensamento, ou em ação. Okay? É intencional. Então há pessoas que dizem, a minha vida toda é uma vida de adoração. Não, não é. De certeza que há momentos que intencionalmente não estamos a fazer nada para agradar a Deus. Há pessoas que dizem, olha, o meu serviço, o meu trabalho é um ato de adoração, porque eu sou uma pessoa correta, não minto, não roubo, não faço nada do trabalho. Olha, se de facto alguém vai para o trabalho consciente, intencionalmente, para agradar a Deus naquilo que faz e diz, é um ato de adoração. Mas provavelmente há muitos dias que isso não é o caso. Okay? Adoradores são pessoas que intencionalmente desejam fazer, dizer, cantar, pensar algo que agrada a Deus. Ok, abrem as vossas Bíblias e venham comigo, se for, a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. E em Isaías capítulo 40, versículo 26, diz, levantai os vossos olhos, e vede quem criou as coisas, quem produziu por conta o seu exército, quem a todos chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhum faltará. E onde é que eu cresci em criança, havia lá muito perto da minha casa uma grande mata, literalmente muitos quilómetros mesmo, e nesta mata, eu não sei porquê, meus pais, chegou um ponto da minha vida, tinha mais ou menos 14 anos, quando os meus pais permitiram que eu pudesse ir com uma tenda e uma mochila e ir acampar sozinho nesta mata nos Estados Unidos. E eu lembro era algo que eu gostava imensamente de fazer, preparava a minha mochila, comida para sempre um dia mais do que o tempo que eu pensava em estar lá, e eu ia assim com oração, porque havia ursos naquela área, e lá ia eu na mata passar umas noites, uns dias, um tempo. Eu acho que este trapé é católico, não sei, mas... Prontos. Ok. Vocês sabem onde é que não há luzes da cidade e quando não há uma lua cheia, que é quando a lua nova, quando os céus estão escuros, vê-se imensas estrelas. Ok? E eu posso dizer-vos que parecia ser um tapete de luzes por cima. Havia noites em que eu sentava numa pedra ou num tronco e adorar a Deus era tão fácil de fazer. Como diz o versículo, eu olhava para os céus e vocês talvez sabem isso, não sei se já tiveram experiência, os céus se mexem, eles não ficam fixos durante a noite. Literalmente fazem um grande arco
durante a noite. E de ver aquela sinfonia, de ver esta criação de Deus, de grandeza, de esplendor, que Deus produziu sem conta este exército, e tem um nome por cada um. Eu dava-me uma vontade de adorar a Deus, e desde então, seja com um caiaque, seja numa caminhada, no culto de caminhadas da igreja, seja, quando eu encontro a majestade, a natureza de Deus. Há pouco tempo atrás estava a andar pela a marginal ali perto da praia, e as ondas ao bater na praia faziam aquilo. E eu pensei, uau, isto é maravilhoso. E quando nós olhamos e percebemos que esta beleza tem a assinatura de Deus, de facto é fácil adorar a Deus. Quão incrível é o nosso Deus. Mas depois comecei a crescer um pouco mais, e a vida tornou-se um pouco mais complexa. Eu comecei a ir à faculdade e descobrir um pouco o que era amizades, inimizades. Tive a experiência horrível de ir a uma igreja em que pessoas cantavam sobre a alegria do Senhor, a nossa força. 5 segundos ao passar pela porta da igreja já estavam a dizer: a minha vida é assim, a minha vida é assado. Eu lembro da revolta que eu tinha dentro de mim de, olha, dentro do culto nós somos e fora do culto nós somos e comecei mesmo a ter uma certa revolta contra Deus. Eu até lembro de na faculdade ir a todos os meus professores e pedir a todos os meus professores que mostrassem-me na Bíblia, onde é que eu podia mostrar a meus pais que a Bíblia tinha um erro. Porque eu sabia, se eu podia mostrar aos meus pais que a Bíblia tinha um erro, era muito mais fácil eu não ter que ir à igreja, eu não ter que viver as coisas de Deus. E os meus professores foram expositores bíblicos tremendos, porque eles tentaram. Eles foram mesmo a textos bíblicos tentar encontrar qualquer coisa, e eles apresentavam alguma coisa, e eu ouvia a explicação deles e dizia: olha, os meus pais vão dizer, olha, o texto está a dizer isto, isto e isto. Realmente tens razão. Olha, volta para a semana, eu encontro outra coisa qualquer. E ao fim desse tempo, eu comecei a olhar a Bíblia. Eu comecei a prestar atenção às palavras da Bíblia. Eu comecei a olhar o que a Bíblia dizia, não só as histórias em que eu cresci, não só o que eu acumulei a saber sobre Jesus Cristo, mas eu comecei a perceber, e talvez conheçam bem os versículos, mas venham comigo a 2 de Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para o ensino, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Eu comecei a apaixonar-me pela palavra de Deus. E até o dia de hoje, eu tenho uma paixão pela natureza. Eu gosto imensamente do cheiro da terra, o cheiro da chuva, e ao mesmo tempo tenho uma paixão pelas palavras da palavra de Deus. E nesta palavra, quanto mais nós olhamos para ela, quanto mais passa pelo microscópio a palavra de Deus, mais nós adoramos a Deus, mais nós temos motivos para adorar a Deus. Mas depois cresci um pouco mais. E começou a acontecer que havia vezes em que ir às montanhas era sobre conquistar, fazer uma escalada super difícil que eu não tinha conseguido feito antes. Comecei a escalar, comecei a ter desafios, e pouco a pouco eu não percebi que eu estava no mesmo esplendor, eu estava na mesma grandeza da natureza, e eu não ouvia a voz de Deus em nada. Em verdade, eu comecei a apreciar a natureza porque não ouvia a voz das outras pessoas. Essa era a razão principal pela qual eu ia à natureza. E comecei a perceber que havia vários domingos, vários estudos bíblicos, várias vezes que eu vinha ouvir a palavra de Deus
e não mexiam. Não me tocava. Em verdade, eu comecei a ser um pouco intelectual. E eu podia identificar os erros do pregador ou as coisas que não estavam assim muito bem ditas, deviam ser ditas desta forma. Mas dizer que eu adorava Deus na presença da palavra de Deus foi-se desaparecendo. Até houve um dia em que um casal incrível, que literalmente mudou a minha vida de uma forma incrível, discipularam-me. E nós temos aquele filme na sexta-feira sobre discipulado e este casal mudou a minha vida. Eu lembro de estar na cozinha, lá na casa deles, a casa deles também ficava em cima de um precipício, havia-se um rio, e aquele rio era super fixe, porque fazia assim uma esquina, o rio, e no outro lado daquela esquina havia uma base militar de submarinos. E muitas vezes, bem da manhã, ao ter o café da manhã, que espetáculo é ver um submarino nuclear a passar em frente de nós. Aquilo era brutal. Mas da casa deles, uma vez estava na casa deles, e estava na cozinha, e a tia Bárbara pega numa esponja. E o tio Bob tinha dado, como várias vezes o fez, um puxão de orelhas por uma atitude que eu tinha tido. E no próximo dia de manhã, lá na cozinha da tia Bárbara, ela pega na esponja e ela diz: olha, David, tu és como esta esponja. Sabes que a esponja pode ser feita em qualquer parte do mundo, pode ter até uma marca, mas a esponja sempre faz a mesma coisa. Ela põe por fora aquilo que é que se põe para dentro. E se tu vais à igreja e não abres o teu coração para receber Deus, se tu lês a Bíblia para seres um teólogo, para rezar, ter moções para argumentos, se tu olhas para as vidas dos crentes para criticá-los, se tu aproximas das coisas de Deus, até a sua natureza, e Deus não entrar em ti, a tua vida vai ser seca. E sabem, irmãos, é muito possível nós sermos cristãos sem um pingo de adoração. Sabem que os salmos confundem muita gente, porque o salmista diz coisas como: a vida é horrível, a vida é difícil, estou a ser perseguido, eles querem matar. Graças a Deus, Deus é tão bom, é incrível. E nós lemos estes salmos, costas a costas, versículos, a dizer coisas mais estão a acontecer, graças a Deus. Sabem porquê, irmãos? Quando nós aproximamos de Deus e nós não só olhamos, não só investigamos, mas quando nós deixamos que Deus entra em nós, o que é que a palavra de Deus diz sobre ser cheio do Espírito Santo? Quando a vida aperta, sabe o que é que sai? Se Deus é que nos enche, se é Deus que nos enche numa segunda-feira e nós estamos carregados de Deus, por onde é que nós andamos? Eu podia andar, mas depois tinha que limpar. Então, imagina que eu andei, ok? Onde é que nós andamos? Estamos a pingar Deus. É impossível de esconder o facto que Deus encheu-nos. Venham comigo a Lucas 6. Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, 45. Obrigado.
O homem bom, o bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, quando foi a última vez que o teu coração estava cheio da presença de Deus? Quando foi a última vez que a vossa esponja ficou encharcado com Deus? Quando foi a última vez que ao cantar um coro ou um hino ou ler um texto bíblico parecia ser exprimir o que estava já cá dentro? Há dias que chegamos ao fim do dia e foi um gasto de um dia. Sentimos que o dia simplesmente foi um dia. Mas nunca há um dia em que nós adoramos a Deus que sentimos que o dia foi em vão. Nós temos falado que Deus nos tem chamado à adoração. Temos falado como tantas vezes nós estamos tão ocupados a ver outras coisas, distraídos, cansados, imensas coisas que nós não adoramos a Deus. Mas na essência da questão, irmãos, está uma atitude que diz: Deus, enche-me. Deus, toma todo o espaço no meu coração. Eu vou agora trabalhar, eu agora vou lidar com aquela pessoa, eu agora vou ter... Mas Deus, enche-me para que a minha vida seja uma vida de adoração. E seja em bons tempos ou em maus tempos. Como disse o rei David, da tua mão entrego em tua mão a minha adoração. Senhor, muito obrigado pelos dias em que nós tivemos a oportunidade de olhar a tua palavra e considerar o facto que nós somos adoradores. Deus, é tão difícil ser consistente. Deus, é tão difícil focar em Ti, é tão difícil orar. Deus, é tão difícil largar, entregar, servir, sacrificar. Mas Deus, isso é o melhor da nossa vida. Deus, quando mais ninguém está a ouvir e mais ninguém está a ver, com o joelho dobrado, falar contigo e dizer: Tu és Deus. Deus, limpa o caminho, tira os obstáculos, faz de nós adoradores que agradam a Ti. Que o desejo do nosso pensamento, de nossas palavras, de nossas ações, seja o mesmo para Te agradar a Ti. Deus, eu peço isto e eu agradeço em nome de Jesus.